de desenvolvimento econômico e social, é fundamental investir em ciência e tecnologia. É isso que a Universidade Estadual de Londrina fez, desenvolvendo o projeto para levar a robótica para alunos da educação básica. Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Na última aula a gente implementou o pisca do LED, né? E na aula de hoje a gente vai implementar um semáforo, né? Nós estamos no Colégio Vicente Rijo, no centro da cidade de Londrina. E nós estamos no laboratório de física, ensinando alunos do NAS a robótica. Aí a gente vai usar a placa de Arduino, né? Um resistor de 1 kΩ, né? Que tem uma faixinha vermelha, preta e marrom. E também 3 LEDs, né? Um na cor vermelha, outro na amarela e outro na verde, simbolizando o semáforo. O projeto Robolon é um projeto do Departamento de Engenharia Elétrica da UEL. Ele vai nas escolas públicas, junto com o NAS, né? Daqui de Londrina. Ele capta os alunos de maior interesse, né? De maior rendimento nas escolas. E aqui a gente centraliza para que a gente possa ministrar eles um curso de Arduino. Né? Então, há 7, 8 anos atrás, nós tivemos a ideia de resolver 2 questões, né? A primeira, a não existência de extensão universitária no nosso departamento e também a questão de dar um incentivo a mais aos nossos alunos iniciantes do curso. O LED ele é polarizado. Tá vendo que uma perninha é maior que a outra? A maior perninha é positiva. Nós, monitores, que são os estudantes do curso, né, a gente tem a função de auxiliar os professores na questão de ensinar e também auxiliar os estudantes, né, do projeto nas montagens, na hora de tirar dúvida, na hora da programação, também na hora de questionamento. Esse é um projeto de semáforo, tipo, o princípio básico dele. Coloca ele aqui na energia, aí ele vai carregar o programa, já carregou e já acendeu. Aí ele vai contar o tempo e vai passando. Aí tem um projeto de semáforo com 2 semáforos, né? Tem que pensar como se fosse um cruzamento de uma rua, sabe? Que, tipo assim, enquanto um tá vermelho, o outro tá verde, aí quando um tá amarelo, como que o outro tá, entendeu? Primeira vez que falaram que ia ter robótica no NAS, tipo, já tava aqui e eu fiquei pensando, nossa, nunca vi isso, mas eu sempre quis conhecer. E eu achava que ia ser um negócio muito louco, porque a gente ia ter que chegar fazendo aquelas contas, assim, que enche 2 quadros. Eu tinha uma visão totalmente deturpada disso. Eu achava que era aquelas coisas de ficção científica. E eu achava que era uma coisa inacessível para mim. A gente acredita que os jovens, nessa idade, certo, que eles estão formando a vocação, o gosto pelas coisas, é uma idade interessante de trabalhar, porque aí a gente consegue mostrar para eles que a matemática e a física são disciplinas muito legais, as ciências, né? A gente desmistifica. O principal é mais você conseguir, tipo, usar os recursos que você tem para fazer, assim, resolver o seu problema. Essas linhas com barra no começo, elas são os comentários, né? A gente está desenvolvendo lá a programação, aí você não lembra o que essa linha faz. Se você comentar, você já te ajuda. Desde que a gente começa a fazer, meio que se torna algo viciante. Você quer aprender mais e fazer novos projetos. Termologia é a parte da física que estuda temperatura, calor e as suas interações com o meio. Podemos aplicar na robótica de diversas maneiras, como, por exemplo, no sensor de temperatura. O sensor de temperatura funciona da seguinte maneira. Quando você aumenta a temperatura do local e o sensor lê, ele vai aumentar a resistência, diminuindo a corrente no circuito. Podemos usar isso para controlar, por exemplo, um sistema de exaustão com base na temperatura de um lugar. E aí eu fiz o meu projeto junto com meu irmão e mais uma menina. E o nosso projeto é uma babá inteligente para animais. Ela iria alimentar o animal, por exemplo, de 3 em 3 horas sozinha. O robô é o Bigodon, que ele é feito com 6 servos motores para desenvolver o passo dele. Ele é feito com um Arduino e uma protoboard. Os fios são para ligar os servos no Arduino e tem 2 pilhas de contrapeso para fazer corretamente o passo dele. No princípio era para fazer um robô que chutava a bola. Quando estava chegando a Robolon, daí a gente só conseguiu fazer ele andar. Daí foi apresentado o passo dele.
No NAS eu desenvolvi esse projeto que é um camuflador, é um protótipo de um camuflador, né? E o objetivo dele é causar uma verdadeira invisibilidade a um determinado objeto. E essa ideia ela poderia ser aplicada principalmente na camuflagem de um avião, né? Como eu faço magistério, né, que é a formação de docente, trabalha com crianças, então eu pensei que sair daquela parte abstrata seria interessante mostrar para as crianças como seria o movimento convergente. Então, com o auxílio da robótica, eu tentei pensar de uma maneira que eu pudesse representar o movimento convergente. Então, você tem duas placas, elas se chocam, uma desce, uma subiria, fazendo com que a que está descendo chegasse até o manto. Então, incluir a geografia com a robótica é muito interessante. As crianças gostam. Nós tivemos resultados positivos de socialização, nós tivemos resultados positivos de rendimento, tanto disciplinar quanto acadêmico dos alunos. O meu sentimento é que a gente consegue despertar a vocação, porque aí eles veem o negócio funcionar na frente deles, eles colaboram para isso. Eles veem todas as etapas, a parte do software, do hardware, a parte também que às vezes tem que ser um pouco professor pardal, né? Eu sempre gostei de matemática, mas quando eu vim pra cá, nas aulas de física, eu tive uma dificuldade quando eu comecei a aprender. Mas aí eu comecei a fazer a robótica e isso com certeza me ajudou bastante nas aulas de física. Tanto que agora a física é mais uma paixão minha. Como pessoa, eu percebo que eu aprendi a lidar com grupos. Antes disso, eu não gostava muito de trabalhar em grupos, eu preferia fazer o meu trabalho sozinho. Mas aqui com a robótica, eu percebi que se eu fosse fazer tudo sozinho, não ia dar certo. Tem pessoas que elas têm esse potencial dentro delas, mas como elas nunca fizeram experiência, elas nunca vão saber do que elas são possíveis. E aí, quando ela vem aqui e começa a montar e perceber como é que funcionam as coisas, ela vai começar a achar uma certa beleza nas coisas. Eu sempre fui mais voltada para psicologia, mas a robótica é uma coisa que puxa a gente. E a maioria das pessoas que começam a fazer robótica vai para engenharia elétrica e eu não estranharia se depois decidisse fazer uma faculdade também. Pretendia fazer direito, mas depois do meu contato com a robótica, eu pretendo fazer engenharia elétrica. Depois, fazendo a aula de robótica, eu já tenho vontade de fazer engenharia mecânica. Vai ser engenharia elétrica. Geografia.